O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 15 de maio. Hassan Sheikh Mohamud é eleito presidente da Somália pela segunda vez. Pois é, primeiro eu queria pedir desculpas para os nossos ouvintes, porque da última vez que a gente falou das eleições somalis, né, eu falei assim, mas, poxa, assim, as eleições estavam previstas originalmente no ano passado, né, foram adiadas tanto por conta da pandemia quanto por conta do conflito interno. E aí eu falei, poxa, né, que estranho, não sei se vão conseguir realizar, né, organizar eleições até o dia 15 de maio. Só que a besta aqui, e novamente eu peço desculpas aos nossos ouvintes, esqueceu de ver que era uma eleição indireta, era uma eleição realizada dentro do parlamento somali, ou seja, não era uma eleição geral. Né? Então, por conta disso, que foi viável realizar uma eleição, né, em planejamento ali de mais ou menos um mês, já que estamos falando de 329 votantes apenas. E desses 329, no terceiro turno eleitoral, com 214 votos, foi eleito o Hassan Sheikh Mohamud, que já foi presidente da Somália de 2012 até 2017. Tá? Ele que no primeiro turno ficou em terceiro, tá? Aí no primeiro turno passaram os 4 primeiros, depois no segundo turno passaram os 2 primeiros, e aí no terceiro turno ele disputou com o Mohamed Abdullahi Mohamed, que era o presidente da Somália, né, até esse mandato. Então, Hassan Sheikh Mohamud assume nesse contexto, né, de crise, especialmente de luta contra o Al-Shabaab, mas também lembrando, a Somália é um país que não controla todo o seu território, nós temos também a região autônoma de Somaliland, ao norte. É um país que está enfrentando também desafios agora ligados à seca e escassez de alimentos também derivada da guerra na Ucrânia. Tá? A Somália, assim como diversos países do norte da África, da África Ocidental e da Ásia Central, tinham como principais fornecedores de cereais a Ucrânia ou a Rússia, e de qualquer jeito uma produção escoada pelo Mar Negro. Então ele terá muitos desafios pela frente. E em relação à guerra contra o Al-Shabaab, o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, reverteu, né, aquela decisão do Donald Trump, que retirou as últimas tropas dos Estados Unidos da Somália, mantendo apenas uma presença aérea de alguns consultores, e agora o governo dos Estados Unidos afirmou que vai enviar centenas de militares para a Somália, para uma presença militar persistente, segundo o Conselho de Segurança Nacional em Washington. 3 notícias da quarta-feira passada, dia 18 de maio. Banco Mundial promete 12 bilhões de dólares para países de baixa renda. Pois é, justamente países que podem sofrer ou já estão sofrendo com escassez de alimentos e também de fertilizantes como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Tá? Então, por exemplo, o Sudão registrou uma inflação nesse ano já na casa de 250%. Né? É claro que todo o contexto político interno do Sudão importa. O preço do pão no Sudão foi uma das razões dos protestos recentes no país, como a gente mencionou aqui. Porém, diversos países estão correndo o risco de escassez de alimentos, segundo um relatório do Programa Mundial de Alimentos da ONU. E aí, esse relatório, enviado ao Banco Mundial, motivou, né, a liberação de fundos de 12 bilhões de dólares para países que estejam em risco de escassez de alimentos. Repito, ligado diretamente à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ao mesmo tempo, parece uma boa notícia, mas assim,
é uma coisa que a gente já comentou algumas vezes aqui no programa. 12 bilhões de dólares é muita grana para mim, para o Matias e para o nosso ouvinte, né? A não ser que o Jeff Bezos seja o nosso ouvinte, enfim. Mas imagino que para todos os nossos ouvintes, 12 bilhões de dólares é muita grana. Agora, se a gente está falando de 30 países em risco de escassez de alimentos, não é tanta grana assim, tá? Não é uma verba fora sabe, estratosférica. Então, também não sei se isso será a solução. E ainda nesse tema global, o Conselho Norueguês de Refugiados soltou, né, agora o seu relatório sobre o ano de 2021, tá, afirmando que 59 milhões de pessoas estavam deslocadas dentro de suas próprias fronteiras. Tá? Então, o que isso quer dizer? Não é uma pessoa que, por exemplo, morava na Síria e por conta da guerra na Síria buscou refúgio em um país europeu. A gente está falando de uma pessoa que por conta da guerra na Síria está deslocada dentro da própria Síria, ou dentro de Bangladesh, dentro de Mianmar, dentro do Iraque, dentro da Etiópia e por aí vai. E esse é um número recorde, tá? Quase 60 milhões de pessoas. E o detalhe é que esse relatório é do ano de 2021, e ele não conta ainda, tá, com a guerra na Ucrânia, o que certamente fará esse número aumentar ao final de 2022. Governo e oposição da Venezuela renovam negociações. Pois é, temos aqui 3 notícias em relação à Venezuela, e depois o Matias também vai trazer algumas notícias da Bolívia. Tá? A primeira delas é que o governo Maduro e a oposição anunciaram que vão retomar as conversas no México. Lembrando que essas conversas haviam sido interrompidas em outubro, tá? Depois que um dos ex-principais nomes do governo venezuelano, Alex Saab, foi extraditado para os Estados Unidos por Cabo Verde, depois de uma novela jurídica, né? Lembrando, ele foi preso em Cabo Verde, a Venezuela afirmou que era uma prisão ilegal, já que ele tinha passaporte diplomático, aí a Justiça de Cabo Verde ficou estudando o caso, também sob pressão internacional, até que ele fosse extraditado para os Estados Unidos. A segunda notícia, falando em Estados Unidos, é que o governo Biden anunciou que vai retirar algumas das sanções contra a Venezuela, inclusive permitindo que a empresa dos Estados Unidos, a Chevron, possa negociar licenças com a PDVSA, a empresa de petróleo estatal venezuelana. Tá? Como rolaram os 2 anúncios muito próximos, né, algumas pessoas especulam que pode ter sido um gesto de boa vontade do governo dos Estados Unidos para as negociações entre governo Maduro e oposição. É possível isso? É. Porém, também é muito mais possível que tenha sido apenas uma forma de juntar a fome com a vontade de comer, porque alguns meses atrás, a gente comentou aqui no programa, né, que o governo dos Estados Unidos retomou contatos com a Venezuela para que a Venezuela possa aumentar a sua produção de petróleo para compensar a ausência da Rússia no mercado ocidental de petróleo, né? Já que o governo dos Estados Unidos, o governo do Canadá, boa parte dos governos europeus anunciaram que não vai mais importar, né, hidrocarbonetos da Rússia. Então, repito, pode ser simplesmente juntar fome com a vontade de comer. Então, vamos tirar aqui uma parte das sanções, porque a Venezuela aumenta a produção, a gente então compra petróleo venezuelano para substituir o petróleo russo, dá uma baixada no preço e junto a gente ainda manda aqui um sinal de boa vontade para as conversas entre o governo e a oposição. E a terceira notícia, finalmente, é que o governo venezuelano anunciou que pretende oferecer entre 5% a 10% das ações de empresas estatais no mercado para atrair investidores. Tá? O próprio Maduro falou na quarta-feira, num pronunciamento, no programa de televisão dele, na verdade, né? Não foi nem num pronunciamento,
dizendo que precisamos de capital para o desenvolvimento das empresas públicas, precisamos de tecnologia, novos mercados e vamos mover adiante, vamos seguir adiante. Né? Então, por exemplo, a CanTV é uma possibilidade, a Petroquímica de Venezuela é outra possibilidade de empresas que terão até 10% de seu capital aberto para investidores, especialmente investidores, imagino eu, que sejam dispostos a colocar dólares ou euros na economia venezuelana. Embora, se eu tiver que botar um palpite, se eu tiver que botar ali uma fichinha ali na mesa da roleta, essas fatias de empresas vão parar nas mãos de outras empresas estatais chinesas. Bem, e enquanto que governo e oposição estão sentando à mesma mesa na Venezuela, o mesmo não se pode dizer do movimento ao socialismo na Bolívia, né? Já que existe um racha entre a ala do Evo Morales, né, ex-presidente e atual senador no país, e o atual vice-presidente David Choquehuanca, né? E no meio disso tudo está o presidente Luiz Arce, que tem que lidar, né, com esses dois antagonistas dentro do partido governista, né? E no último domingo, na localidade de Tinguipaya, no departamento de Potosí, houve um choque entre militantes campesinos do MAS, no qual acabou falecendo Félix Dias Colque, de 47 anos. Mas essa não é a primeira vez, né, que militantes do MAS se envolvem em episódios de violência interna, já que ao final do ano passado, em 19 de dezembro, também no departamento de Potosí, num congresso do MAS, houve uma batalha campal, né? E recentemente houve ali uma reunião do chamado Pacto de Unidade em La Paz, no qual estiveram presentes o presidente e o vice, mas o Evo não estava. E agradeço aí também o amigo Carlos Jauregui, que sempre nos manda sugestões sobre o seu país. 9 pessoas morrem em confrontos no leste do Tajiquistão. Pois é, essa é a notícia do dia 18, como você falou, né? Eram 3 notícias de quarta-feira. E aí, no dia 19, pelo menos outras 25 morreram. E o que aconteceu? Essas mortes, tá? Elas têm 2 componentes. Um deles é de protestos contra o governo regional da região de Gorno-Badakhshan, tá? Que é a região oriental do Tajiquistão, na fronteira com a China. É a maior região... E Afeganistão. Isso. É a maior região em território do Tajiquistão, porém é a menos populosa. Tá? Apenas 226 mil pessoas moram lá, segundo o senhor Google. É quase metade do país em termos territoriais, é pouco menos de 50%, mas uma população de menos de 10%, e que não é etnicamente tadique, né? São muitos russófilos também. Muitos russófilos e também a comunidade de Pamiris, tá? Que é presente também no Afeganistão e no Tajiquistão. E aí, por isso que eu falei que tem 2 componentes nesses protestos. Um deles são os protestos contra o presidente da região, que seria o governador local, que é nomeado pela presidência do país, tá? E que a população local vê como um fantoche de Dushbani. E também protestos da comunidade Pamiri, tá? Que é um povo de origem iraniana, né? Como vários da região, vamos lembrar, né? Quando o pessoal fala assim, aqui em São Paulo, por exemplo, é o apelido Tucanistão, né? Terra do partido tucano, né? O zistão da Ásia Central é um sufixo que significa terra de, né, de origem persa. Então, terra dos cazaques, terra dos tadiques. E os Pamiris também são um povo de origem persa, e 25 Pamiris foram mortos na repressão aos protestos. Até porque parte dos manifestantes fecharam uma das principais passagens fronteiriças com a China,
por onde passam muitos caminhões, segundo a matéria da Reuters. Tá? Então, são dois componentes diferentes. A gente fala bastante dos países da Ásia Central aqui. O Tajiquistão é um país que também passa por consequências da ascensão do Talibã no Afeganistão. Vamos lembrar que nós temos uma população tajique grande no Afeganistão. Muitos deles, inclusive, buscaram refúgio no país vizinho depois da retomada do Talibã. Então, é uma região que está com várias pequenas crises nos últimos anos que vocês acompanham aqui no programa. E no último final de semana, né, houve essa demonstração no sábado, no qual cerca de 1.000 pessoas tomaram a praça de Korog, que é a capital dessa região, e o governo local havia dado um prazo limite, né, para eles desocuparem a praça até segunda-feira às 4 da tarde, o que não ocorreu. E nesse confronto acabou falecendo primeiro, né, uma pessoa chamada Zamir Nasri Shoyev, e que daí gerou a reação da população, né? E a gente já repercutiu outras vezes, né, também assassinatos ao leste do Tajiquistão, e recentemente também houve o sequestro de 2 opositores que viviam na Rússia. Um deles é o Amirdin Alovashatoshev, que organizava marchas em Moscou, né, em relação ao seu país local, e o lutador de MMA, o Shorsbani Shorshabiviev. Os nossos ouvintes vão saber quem é. Enfim. Eu não faço a mínima ideia de quem seja. Que também foi removido forçadamente da Rússia para o Tajiquistão no ano passado. Peço desculpas, evidentemente, pela pronúncia dos sobrenomes, já que meu Tajik está um pouco enferrujado. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Que siempre dijiste, no hay vuelta atrás, ya fue para siempre. Siempre puede cambiar, se puede volver, se puede probar. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 19 de maio. Sri Lanka dá calote em dívida pela primeira vez em sua história. Pois é, aqui primeiro a gente vai aproveitar e dar uma roubadinha na Semana da História. Por quê? Porque a manchete fala que o Sri Lanka está dando o primeiro calote de sua história. E no dia 22 de maio, domingo agora, vai fazer 50 anos do Sri Lanka como uma república. A independência veio em 1948, ainda como um domínio britânico, né? E aí em 72 veio a República. Então 50 anos de República no Sri Lanka, a gente dá essa roubadinha na Semana na História. E o que isso significa? Né? Significa que a nota de crédito do Sri Lanka vai lá para baixo, o país já está passando por uma crise econômica que vai tender a se agravar, já que ele não vai conseguir dinheiro emprestado, e agora o país está começando a passar por escassez de combustível. O preço dos combustíveis internacionais estão subindo. Então, teremos um país quebrado, sem conseguir contrair empréstimos, sem combustível. E aí, sem combustível, não ativa a economia. Se a gente tiver economia, não consegue gerar riqueza para poder sair do calote e contrair empréstimos. Então, vira um ciclo vicioso. Muito provavelmente vai ter que fazer alguma renegociação de larga escala. São 78 milhões de dólares agora de calote. Novamente, aquela coisa, né? 78 milhões de dólares, para muitos países, é uma cosquinha. Assim, para o orçamento dos Estados Unidos, por exemplo, 78 milhões de dólares não é nada. Agora, no caso do Sri Lanka, ainda mais nessa situação de crise, está representando uma fatia razoável, né, do seu orçamento. No total, a dívida externa do país é de 50 bilhões de dólares, aí sim uma quantia muito maior, muito mais significativa. A taxa de inflação já está batendo na casa dos 40%.
Tivemos a posse do novo premier, né? A gente explicou semana passada, a gente fala muito de Sri Lanka aqui no programa, por quê? Porque a gente é tarado, porque a gente é doido, a gente faz essas coisas, a gente fala de Ásia Central, a gente fala de Sri Lanka, a gente fala dessas coisas que vocês adoram entender, porque vocês só entendem aqui. E o novo primeiro-ministro disse que é o período serão os meses mais difíceis da história do país, né? Que os meses que virão pela frente. E ainda no subcontinente indiano, outras duas notícias. A Índia proibiu as exportações de trigo a partir do último sábado, dia 14. A Índia, que é o segundo maior produtor do cereal do mundo. Mas é importante destacar aqui, enquanto a Ucrânia é o quinto maior produtor, mas é um dos maiores exportadores, a Índia é um grande produtor, mas não é um grande exportador. Já não é um grande exportador. E por que a Índia fez isso? Por conta da guerra na Ucrânia. Porque o preço do trigo está subindo, a exportação se torna, às vezes, até muito atrativa para os produtores, né? Porque vou vender para quem pagar mais. Né? O Brasil, como um país agrícola, todo mundo sabe disso. Né? O preço do tomate está caro, porque o preço do tomate é em dólar, amigo. O preço do tomate é para quem pagar mais. Então, independente do Brasil produzir muito ou não tomate. Então, por que a Índia proibiu? Para evitar insegurança alimentar dentro do próprio país, com a produção sendo escoada para substituir, eventualmente, a Ucrânia e a Rússia no mercado internacional. Tá? E a outra notícia indiana, meu caro Matias, é uma notícia curiosa, é uma notícia da categoria, né, não creio que existem bruxas, mas que elas existem. Lá sai. Que lá sai. O que aconteceu? Uma gangue na Índia, em Uttar Pradesh, roubou, mês passado, 16 imagens de um templo dedicado ao Lord Balaji, que é considerado uma encarnação do deus Vishnu. Tá? Isso mês passado. E aí, a gangue, na última segunda-feira, devolveu as imagens com uma nota dizendo que eles estavam devolvendo por conta dos pesadelos que eles estavam tendo e pedindo para que o sacerdote os perdoasse. Tá? Apenas uma imagem não foi devolvida porque ela era feita de prata. Ela tinha cerca de 5 quilos de prata. Né? E muito provavelmente derreteram, venderam, enfim. Então, segundo a nota de confissão, nós não estamos conseguindo dormir, comer ou viver. Estamos cansados dos pesadelos e estamos devolvendo os seus objetos. Então, novamente, uma notícia do... Não creio que existem bruxas, mas que lazai é lazai. Moçambique confirma primeiro caso selvagem de vírus da polio em 30 anos. Infelizmente, a gente falou um tempo atrás, né, de que a OMS iria fazer uma missão de vacinação contra a polio em Moçambique, até como consequência daquele ciclone no Índico, e agora foi confirmado o primeiro caso, tá, em uma criança na província de Tete, ou Tete, né, não sei exatamente qual é a pronúncia do português. Né? O diretor do escritório regional do OMS, o Dr. Matshidiso Moeti, afirmou que o caso era muito preocupante, pois esse é um vírus muito perigoso e que pode se espalhar rapidamente. Tá? Lembrando que em 2020 a África havia sido declarada uma região livre de pólio, sobrando apenas Afeganistão e Paquistão, coisa que o Átila falou bastante aqui no nosso programa. E ainda na África lusófona, em Guiné-Bissau, né, o presidente dissolveu o parlamento e anunciou eleições legislativas para o dia 18 de dezembro. O presidente acusa o parlamento de proteger deputados envolvidos na prática de crimes e tornar insustentável o relacionamento normal entre os órgãos de soberania. E curioso que o presidente, né, Sissoko Embaló, quando foi primeiro-ministro, né, entre 2016 e 2018, sofreu o voto de desconfiança do seu próprio partido, né, que é o principal partido tanto de Guiné quanto de Cabo Verde, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné
e Cabo Verde, né? Então é meio também uma vingança contra o legislativo, lembrando que Guiné-Bissau é um país semipresidencialista. Sudão do Sul inaugura sua primeira ponte sobre o Rio Nilo. Pois é, depois de 10 anos do projeto, o presidente do Sudão do Sul inaugurou a ponte que fica na capital Juba, né, a Ponte da Liberdade, que cruza o Rio Nilo, e ela foi financiada pelo governo japonês. Tá? A ideia é que diminua, inclusive, os congestionamentos na capital, melhore a integração regional e, com a presença do embaixador do Japão, o presidente agradeceu, dizendo que o seu país é um dos poucos que não impõe condições ao apoio para o desenvolvimento. Nós agradecemos o apoio do seu país e, como uma nação, desejamos continuar essa parceria e fazermos ainda mais pelas nossas relações. Então, repito, a ponte foi financiada pelo Japão e o embaixador japonês no Sudão do Sul esteve presente na inauguração. E, infelizmente, mais uma vez a gente comenta aqui de Burkina Faso com pessoas mortas em ataques jihadistas, já que essa semana foram 40 pessoas mortas em 3 ataques diferentes por grupos jihadistas em Burkina Faso. Tá? Dentre esses 40 mortos estão tanto civis, quanto soldados, quanto policiais. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. A Argentina é declarada culpada por massacre de indígenas. Pois é, um tribunal argentino, um tribunal federal argentino, declarou o Estado culpado pelo massacre de 400 pessoas indígenas em 1924. Eram comunidades Con e Mocoit, que eram povos da região do Chaco, né? O massacre foi na região do norte do Chaco. Eles viviam em condições análogas à escravidão, numa plantação de algodão, sob maus tratos, privação de alimentos e de água. Eles, então, se revoltaram, protestaram contra as condições de trabalho, e aí, fazendeiros, com apoio da polícia, mataram todos a tiros em um massacre que, repito, deixou cerca de 400 pessoas mortas. A decisão federal, então, classificou o crime como um crime contra a humanidade, tá? Um veredito de culpado, e afirmando que, como reparação, o Estado argentino tem que criar uma comissão forense para localizar e identificar os restos mortais das vítimas, e que o massacre deve constar no repertório escolar argentino. Tá? Lideranças dessas comunidades indígenas, que representam inclusive descendentes de sobreviventes, afirmaram que ainda vão apelar para uma compensação financeira aos descendentes, inclusive pelo trabalho explorado dessas pessoas.